Muito bem. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Tonhete, aqui do canal ACBem, do canal que fala do Espiritismo de maneira prática para você entender. E nós resolvemos abordar este assunto política e Espiritismo porque muitas pessoas nos procuraram com dúvidas sobre o que o Espiritismo dizia sobre esse assunto. É um assunto que está pegando bastante, nós estamos em véspera de eleição de primeiro turno em todo o Brasil. E obviamente que o Espiritismo, como trata de tantos assuntos, obviamente que também trata sobre esse assunto política. E não é um assunto tão falado nas casas espíritas, nem mesmo no movimento espírita. Então muitas pessoas vieram com dúvidas sobre esse assunto, então preparamos uma aula especial para você. Na verdade, uma sequência de vídeos, esse não vai ser o único, mas uma sequência de vídeos que vai falar sobre política e espiritismo. Tá bom? Então nós vamos falar de alguns assuntos, que são esses que estão aqui. Não vou ler todos eles aqui, mas são vários assuntos. Mas em linhas gerais é como o espiritismo encara essa questão da política, se um espírita pode se tornar um político, sim ou não, como que o espiritismo diz que um político deve receber o seu mandato, como que os espíritos encaram o político no mundo espiritual, e sobre como que o mundo espiritual trata esse assunto da eleição e da política, se é da mesma maneira como os encarnados ou não. Em linhas gerais é isso daí. Vamos começar, mas eu vou passar um pouco mais rápido nessa primeira parte sobre conceituação de política, mas só para você entender, a palavra política vem do grego politeia e vem da palavra original polis, que significa cidade-estado. Então diz respeito a toda a gestão de uma cidade-estado, né? Então, arte ou ciência de governar. Então, basicamente, diz respeito a governar aí uma cidade, um país. Certo? Muito bem. Primeiro ponto que, agora entrando na parte mais espírita mesmo, que nós gostaríamos de abordar neste vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo, vai ser sobre política e direção divina. Tá? Por que isso é importante? Porque muitas pessoas elas ficam extremamente preocupadas com os futuros da nação. Obviamente que nós temos que se preocupar através das eleições. A gente vê, sobretudo agora nessa época, como que as pessoas ficam perturbadas, desequilibradas mesmo, quando envolve o assunto política. Sem entrar no mérito aqui sobre candidato A, candidato B, mas as pessoas ficam realmente muito exaltadas. Então, o que é importante nós lembrarmos? Olha só o que o Emmanuel nos diz, né? O Emmanuel é o mentor do Chico Xavier, olha o que ele nos diz. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificado no Orme há 2 milênios. O que ele quer dizer com isso? Que todos os países eles devem prestar contas a Deus, vamos dizer assim, em última instância, mas sobretudo prestar contas aí da sua função dentro do planeta Terra, desde o advento de nosso Senhor Jesus. Como nós sabemos no Caminho da Luz, nós sabemos que quando Jesus veio, significou um marco em que a humanidade estaria já com uma condição suficiente de sair do mundo de primitivo para o mundo de provas e expiações, adquirindo alguma maturidade, mesmo que pequena, e isso aconteceu a partir do advento de Jesus, está lá no livro A Caminho da Luz. E o Emmanuel nos diz que todos os países têm o seu papel nesse processo, no processo de evolução espiritual da humanidade. E o Brasil, obviamente, não é diferente. Né? Desculpa. Então, o que nos diz aqui? Enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho. Olha só, hein? Porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Então, o que ele está colocando para nós aqui? Que acima das questões políticas, que mais importante que as questões políticas, que dirigindo, coordenando, orientando não apenas as questões políticas, mas sociais, econômicas, materiais, está a direção augusta de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto importante nós destacarmos, que o barco não está à deriva. Porque muitas pessoas acham que realmente o barco está à deriva,
que vai depender apenas da vontade, apenas e exclusivamente da vontade dos encarnados. A gente vai falar também desse assunto um pouco mais para frente. E que não existe nenhum tipo de direção acima disso. Isso é um erro. Né? Nós temos que recordar que nosso Senhor Jesus Cristo está coordenando e é o governador da terra e, sob a sua direção bondosa, misericordiosa, acontecem todos os fenômenos sociais, materiais e políticos aqui na Terra. E no caso do Brasil, não é diferente. Importante que nós tenhamos muita convicção disso, que a direção do nosso planeta Terra e a direção do nosso país não está nas mãos do candidato A, nem nas mãos do candidato B, nem do partido X, do partido Y, está nas mãos de Jesus. Perfeito? Então isso é importante nós destacarmos aí. Bom, e o segundo ponto que nós gostaríamos de dizer nesse primeiro vídeo é quais são as orientações de Kardec aos espíritos sobre a política. Será que Kardec deu algum tipo de orientação? Vamos ver. Nos diz aqui no livro Allan Kardec, de Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl, que é um livro biográfico, talvez a melhor biografia que nós temos de Kardec, esse livro da Federação Espírita Brasileira, intitulado Allan Kardec, em 3 volumes. Diz aqui, satisfazendo ao pedido dos amigos de Lyon, o mestre, está falando de Allan Kardec, lhes dá vários conselhos, prevenindo-os das principais táticas que os inimigos do espiritismo usariam com maior intensidade, quais as de tentar dividir os espíritas pela criação de sistemas divergentes, suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Então Kardec visita os espíritas lá na cidade de Lyon, na França, e passa para eles, aos espíritas de Lyon, alguns conselhos para que eles pudessem lidar com a prática espírita da maneira mais equilibrada possível. Vamos ver alguns desses conselhos. Um deles é a de procurar comprometer os espíritas, levando-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para tratarem de questões que não são da sua alçada, que poderiam a justo título despertar suscetibilidades. Ele está falando aqui que uma das principais estratégias dos obsessores, não só obsessores desencarnados, mas os perturbadores, aqueles que querem atrapalhar a evolução do espiritismo, uma das principais maneiras que essas pessoas fazem é de causar o quê? Causar divisão, de causar suscetibilidade, ou seja, melindre, a pessoa fica chateada, a pessoa brigar, então o companheiro da casa espírita, o João, brigar com a Maria, levar um contra o outro, tal. Então, para evitar que isso aconteça dentro da casa espírita, para evitar que a obsessão encarnada ou obsessão desencarnada promova essa disenção, promova essa suscetibilidade, ou seja, a pessoa se melindrar, se chatear por qualquer coisa. Então Kardec recomenda aos espíritas de Leão, em vossas reuniões, afastai com cuidado tudo quanto tenha relação com política e questões irritantes. Olha só, primeira coisa interessante é que ele compara a política com questões irritantes. E realmente, desde aquela época já era uma questão bem irritante. Né? A gente vê hoje os ânimos bem exaltados. Mas o que Kardec está querendo colocar aqui? O seguinte, de maneira muito prática e muito clara, gente. A casa espírita não é lugar para se falar de política. Não é para falar de candidato A, de candidato B, que o fulano é melhor que o Beltrano, que o cicrano defende isso, o Beltrano defende aquilo. Esse não é assunto para se tratar dentro de uma casa espírita. Então quer dizer que o espírita não pode falar de política? Não é isso. O que Kardec está colocando é que quando trabalhadores, os voluntários da casa espírita começam a falar de política dentro da instituição, o que vai acontecer, que a gente sabe? Discussão, despertar suscetibilidades, as pessoas não vão concordar e pode causar briga mesmo, como a gente sabe que acontece. E isso é o contrário àquilo que nós queremos na casa espírita. Nós queremos harmonia, queremos trabalho em equipe, queremos fraternidade, queremos bondade. Então, é totalmente o oposto. Então, Kardec recomenda
não falarmos de política dentro da casa espírita, nem de outras questões irritantes, tá? Nem de, por exemplo, se o cara é muito fanático por futebol, essas coisas, né? Então, questões que possam gerar discussões. Ah, mas eu gosto tanto de falar sobre política, tudo bem. Pega o seu companheiro da casa espírita, vocês terminam o trabalho, sai com ele, vai tomar um café, vai comer um sanduíche. Aí vocês falam de política se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Agora, dentro da casa espírita, este assunto não pode ser tratado no cotidiano. Tá bom? Então isso é muito importante. Nem tampouco também orientações da direção da Casa Espírita para votar no político A, político B. Eu tenho recebido aqui algumas pessoas que me procuraram e falaram: Rodrigo, eu fui numa outra Casa Espírita aqui e os caras estão fazendo propaganda a favor do fulano ou contra o Beltrano, contra o partido não sei de quê. Isso é um absurdo. Kardec, ele não recomenda isso. Isso é um total absurdo. Por que é um absurdo? Porque o principal objetivo da casa espírita é o quê? É falar de espiritismo. Não é de falar de política. Tá certo? Você quer falar de política? Vai falar em outro ambiente. A casa espírita é para falar de espiritismo. Tá bom? Então isso é fundamental. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre qual o papel da política segundo as orientações de Bezerra de Menezes. Tá bom? Mas desde já, gostaria de agradecer por estar conosco. Compartilhe esse vídeo e na próxima aula nós vamos falar mais sobre política e espiritismo. Um grande abraço e até lá.